Olá, sou a Anabela Gato e hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre a minha metodologia, como que vai funcionar o seu cronograma de estudos, mas antes e não menos importante, eu preciso conversar com vocês um pouco sobre alguns pontos. Então vamos lá, eu vou conversar com vocês sobre estilo de vida e concurso público, o espaço ideal para se estudar, materiais, isso também é bom, PDF, videoaula, resumo, sobre estudar para uma determinada prova. E, por último, organização e progresso. E dentro dessa última parte, aí sim nós vamos ingressar para falar sobre a metodologia de estudos, sobre ciclos de estudos, revisão e até e se eu tiver uma base ruim? E se lá atrás eu não formei uma base boa? Tudo isso nós vamos conversar hoje. Então, primeiramente, eu queria dizer que estudar para concurso público não é apenas uma decisão de carreira, quero determinado cargo, quero alcançá-lo. Não, você tem que fazer disso o seu estilo de vida. Por quê? Porque somente com essa constância, que eu sempre falo, essa consistência nos estudos, que nós vamos conseguir realmente alcançar o nosso objetivo final. Então não adianta nada você estudar durante uma semana e aí parar por, sei lá, um mês. Não, é necessário uma consistência. Eu prefiro que você estude um pouquinho todos os dias do que muito em um dia só e nunca mais estudar. Criar esse hábito do estudo, de ter sempre uma rotina voltada para o estudo, é muito importante. Por quê? Porque disciplina é liberdade. Então, se você tem disciplina de estudar ali todos os dias um pouco, você vai ter a sua liberdade no final. Então, a constância nos estudos, ela te liberta da ansiedade e do descontrole. Essa jornada de estudar para concurso público é oposta ao imediatismo, porque nós não vamos ver resultado um dia depois, 2 dias depois. Não, é fazendo um pouquinho todos os dias que nós iremos alcançar o objetivo e aí sim ver o resultado. E principalmente, agora que eu estou te auxiliando, confie, por favor, no processo. O processo de aquisição do conhecimento, pela sua própria natureza, ele é lento e gradativo. Não é possível, com um dia de estudos, você absorver todo o conteúdo. Não, por isso que eu sempre foco nas revisões, que eu vou falar um pouco mais depois, mas muitas vezes nós aprendemos um conteúdo hoje e nesse dia a gente acha que não sabe de nada. Mas passa um dia, passa 2 dias, a gente vê que aquele conteúdo sim fixou na nossa cabeça. Então, como eu falei, o processo de aquisição do conhecimento, ele é lento, gradativo. Agora, o próximo ponto que eu quero falar com vocês é o espaço ideal para estudar. Eu sei que a realidade de cada um é diferente e muitas vezes nós não conseguimos ter o espaço perfeito e ideal para nossos estudos, mas se você puder priorizar um local que não tenha muito barulho, um local isolado, com uma boa iluminação, uma boa climatização e, se puder também, uma boa cadeira. Ninguém consegue estudar por muito tempo num lugar ou muito quente ou muito frio. Num lugar com baixa iluminação, isso começa a dar muita dor de cabeça, nossos olhos começam a ficar embaçados e também não é bom para o nosso processo de aquisição de conhecimento. E uma boa cadeira também é super importante, porque lá atrás eu não tinha uma cadeira muito boa, eu fiquei algum tempo estudando sem uma cadeira boa, isso começou a me dar muita dor na coluna e você começa a pegar um ranço de querer estudar. Então, se puder investir, não precisa ser uma super cadeira, mas uma cadeira que seja pelo menos confortável e não, por exemplo, essa aqui que eu não consigo ficar mais de 1h30 sentada aqui. Já começa a me dar dor em tudo, ela também não tem apoio pro braço, essa mesa também é ruim. Então, esse cenário que eu super não recomendo. E por final, lembre-se que seu corpo, ele também estuda. Então, é muito necessário que tenha um espaço bom para você estudar. Um outro ponto que eu queria falar é sobre ter materiais certos. E aqui eu não estou nem falando só sobre material de curso, nem PDF ou videoaula, mas sim utilizar da tecnologia ao seu favor. Então eu super aconselho ter um notebook, um computador ou um tablet. O que melhor funcionar para você? Anabela, você recomenda ter um tablet? Eu não estudei por tablet, eu nem sei mexer direito em tablet, para ser bem sincera. Então eu sempre utilizei um notebook, que era o que eu tinha, então super funcionou para mim. Se você se dá bem com tablet, continua. O importante é utilizar algum meio tecnológico que vai te auxiliar bastante, mas é aquele que você melhor se adapta. Então escolha aquele que for mais viável para sua rotina, aquele que te traz mais produtividade e aquele que você sabe mexer também, porque eu não sabia mexer no tablet, então eu nunca nem tive. Agora, sobre o material em si, PDF ou videoaula? Depende. Essa é uma dúvida comum entre os concurseiros, se PDF ou se videoaula.
E eu digo que depende do seu momento, depende da matéria que você está estudando. Muitas vezes uma videoaula é super importante para estudar aquelas matérias que a gente não consegue entender. Mas agora, sempre que possível, eu prefiro que priorize a leitura, seja de livro, seja de PDF. Por quê? Porque é mais dinâmico, é um estudo mais ativo. Você está lendo e fazendo com que o seu cérebro precise adquirir aquele conhecimento. Não é somente, por exemplo, uma videoaula que você está sentado assistindo, sendo um estudo passivo. Então, ler um PDF, ele te permite absorver mais detalhes e você consegue gastar menos tempo para adquirir mais conhecimento. Mas agora, Anabela, não consigo entender nada do que eu estou lendo. Uma videoaula pode ser muito interessante nesse tipo de momento. E antes de entrar agora no ciclo de estudos e organização, um último ponto que muita gente me questiona é: Anabela, tive uma base ruim no colégio, na faculdade, e agora? Então, nem todos eles partem do mesmo lugar. Talvez você venha de uma escola ruim e que teve muita dificuldade no processo de aprendizado, mas tudo bem, isso não determina onde você pode chegar. Primeiramente, evite comparações. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua trajetória e a sua história. Ter um acompanhamento de alguém que perceba quais são os seus déficits é muito importante. Por isso que eu digo que eu estou aqui para te auxiliar. Sempre que você vir que está com alguma dificuldade em alguma matéria, em alguma situação, eu preciso que você me comunique para eu poder realmente entender o que está passando e poder adaptar os seus estudos de uma forma eficaz. Por exemplo, algumas adaptações e variações possíveis. Eu posso mesclar conteúdos de videoaulas com leituras, posso mesclar mais questões com videoaulas, posso alternar as estratégias de revisão. Então, realmente, eu preciso que você seja 100% sincero comigo. Anabela, tô com vergonha de falar que não entendi tal coisa. Não. Isso aqui é tipo médico, entendeu? Você não pode fingir um sintoma que você tá tendo. Por quê? Porque ele não vai conseguir te medicar da forma correta, certo? Então, aqui é a mesma coisa. Eu preciso que você seja sincero comigo para eu poder te auxiliar da melhor forma possível. Até porque mentir para médico e mentir para mim é mentir para si. Então, vamos combinar aqui de sempre poder ser 100% sincero comigo, porque eu não tô aqui para julgar absolutamente ninguém. Pelo contrário, eu quero poder te auxiliar da melhor forma possível. Então, para isso, eu preciso saber onde você tem dificuldade e no que talvez você seja bom. Assim, a gente consegue adaptar da melhor forma possível. E eu acho que o mais importante disso tudo, principalmente para quem tem uma base ruim ou quem acha que não consegue entender alguma coisa, mas o mais legal e mais importante disso tudo, principalmente para aqueles que acham que não conseguem evoluir ou que não conseguem entender determinada matéria, é despertar o gosto pelo desafio. Estudar precisa ser desafiador e também, claro, recompensador. Não adianta nada a gente só ter desafio se a gente não tem recompensas. Mas pode ter certeza que estudando da forma correta, você vai transformar esse desafio diário em avanços, pequenos avanços todos os dias. Então tome gosto, como a gente falou lá atrás, então tome gosto pela sua nova rotina. Com certeza ela vai ser desafiadora, mas também tenho certeza que você vai ser recompensado. Agora sim, vamos entrar na organização dos seus estudos. Como que vai funcionar? Como que é a minha metodologia de estudos? Então, eu gosto de trabalhar com ciclos de estudos. Os ciclos de estudos vão depender, claro, em qual nível você está. Mas basicamente aqui eu vou dar um panorama e isso é adaptável para cada um de vocês. O ciclo de estudos é uma ferramenta valiosa para manter a regularidade, especialmente quando a sua rotina muda ou quando ocorre algum tipo de imprevisto. Então, por exemplo, ao invés de eu fixar para você segunda-feira, estude direito penal, terça-feira, processo penal, quarta-feira, direito constitucional, eu vou fazer de uma forma diferente. As disciplinas, elas vão seguir uma ordem e você vai estudar de onde você parou. Então você vai seguir uma ordem de disciplinas que eu vou colocar para você. E aí, quando você estiver estudando, você vai retomar de onde você parou, sem pular nenhuma etapa. Então, por exemplo, a quantidade de matérias que eu vou colocar no seu ciclo, não necessariamente no dia, no seu ciclo, vai depender do número de matérias do seu edital, do seu avanço, se você é iniciante, intermediário ou avançado, e também se está chegando a sua prova ou não. Então, caso a sua prova esteja chegando, por exemplo, eu vou aumentar o número de matérias por ciclo. Caso no seu edital tenha poucas matérias, eu coloco o máximo de matérias. Então, isso vai variar de acordo com cada pessoa.
Por exemplo, se você tem pouco tempo de estudos, eu vou priorizar que você inicie com as matérias base, por exemplo, direito penal, processo penal, constitucional e administrativo. Conforme você vai avançando nessas matérias, eu vou introduzindo outras disciplinas. Com isso, o seu ciclo ele sempre vai estar girando e você sempre vai ter contato com todas as matérias. Ok, e como funciona esse ciclo de estudos? Dentro do ciclo vai ser estipulado uma carga horária, por exemplo, de 1h30, de 60 minutos. Vai depender também do seu nível, como eu falei. Se você é iniciante, talvez não seja interessante eu colocar 1h30 de estudos. O importante é, o tempo dedicado a cada disciplina, ele inclui a leitura do material, resolução de questões e também revisões. Esses 3 elementos são inseparáveis dentro de um método de aprendizagem. Então, como eu falei, seu ciclo de estudos ele vai funcionar tendo esses 3 pilares, que é a leitura do material, revisões periódicas e resoluções de questões. Agora, como vão funcionar as revisões? Que esse é o assunto mais perguntado e mais desafiador para o concurseiro. As revisões, elas são um alicerce da memória. Sem as revisões, você não vai conseguir fixar o seu conteúdo por muito tempo. Você vai ler uma vez e provavelmente logo depois você já vai ter esquecido. Então, o nosso cérebro, ele precisa rever para realmente conseguir sedimentar todo o nosso aprendizado. Então, o conhecimento, ele não se mantém apenas com uma leitura inicial. É necessário periodicamente estarmos revisando o material. Então, é por isso que revisar é uma das estratégias mais eficazes para reter o nosso conhecimento. Então, dentro do seu ciclo de estudos, vão ter revisões. E essas revisões podem funcionar com grifos ou resoluções de questões. Ah, Anabela, mas eu gosto de revisar fazendo flashcard. Por isso, eu preciso que você seja sincero também comigo. Se você tem algum método que melhor encaixa na sua rotina e no seu aprendizado, eu preciso que você me fale. Porque aqui eu aplico em vocês como eu fiz e também baseado em estudos. A melhor forma de se revisar é através de grifos e de resoluções de questões. Por quê? Porque as questões, elas vão te dizer onde você está em déficit e onde você está indo bem. Então, imagine, eu estou acertando 80% das questões. Eu não preciso ficar mais revendo aquele material, eu posso seguir para uma outra disciplina. Aquela matéria provavelmente já está sedimentada na minha cabeça. Então, é um pouco de perda de tempo se eu ficar toda hora revisando aquele conteúdo. Então, esses eram os pontos mais importantes que eu precisava falar com vocês agora. Claro, nós teremos lives, reuniões, encontros, teremos de tudo aqui dentro dessa plataforma, mas inicialmente eu precisava explicar como que vai funcionar essa minha metodologia. Além disso, aqui dentro da plataforma você vai ter todo o seu cronograma de estudos. Além disso, eu vou enviar para vocês relatórios semanais, mensais. Temos também acesso aos meus materiais. Eu estou disponibilizando para vocês aqui os materiais que, na época que eu era concurseira, eu fiz. Então, vocês também vão ter acesso a esse conteúdo. Além de, claro, vamos fazer vários encontros, reuniões e saibam que eu estou sempre à disposição. Vocês têm meu contato direto no WhatsApp, aqui dentro da plataforma também. Então, saibam que eu estou aqui para auxiliar cada um de vocês. E nós estamos juntos agora nessa jornada. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Se você está assistindo esse vídeo é porque você já fez o seu cadastro na plataforma, já preencheu o formulário e também já teve a reunião comigo individual. Hoje eu vou explicar um pouco sobre como funciona a plataforma, que vocês vão utilizar para os estudos de vocês. A partir de agora vocês vão ver a tela junto comigo e eu vou mostrando para vocês. Assim que você então acessar o seu cadastro e o seu plano estiver disponível, assim que eu realizar e montar todo o seu cronograma, você vai estar nessa página e vai clicar em acessar mentoria. Essa é a plataforma que vocês vão receber já com o seu cronograma individual montado. Então, tudo que eu falar aqui e que eu mostrar aqui vai depender muito do seu cronograma. Eu vou mostrar aqui o que eu fiz para mim como teste, baseado no concurso de delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Então, tudo aqui é baseado no edital do Rio de Janeiro. E, claro, isso vai depender também, então, do seu edital e do seu avanço ou não na matéria, mas eu vou explicar aqui mais ou menos como que é. Então, vamos lá. Você teve acesso aqui à plataforma, aqui vai estar o seu nome,
E aqui vai ter o cronograma do que você vai estudar naquela semana. Estou gravando esse vídeo dia 27/4, então não tem nada planejado para hoje, inclusive porque hoje era domingo. E aí os outros dias estão meio esmaecidos, mas isso vai mudar de acordo com o dia que você estiver. Se fosse o dia de hoje, não estaria com essa letrinha esmaecida. Então aqui tem o seu resumo semanal do que você vai fazer na sua semana e nós podemos ver então as metas diárias. Clicar em metas diárias, pode ver que aqui não tem nada, você não tem nada para hoje, então não vai aparecer sua meta diária, mas se você clicar aqui para acessar as atividades de amanhã, você consegue ver tudo que você vai ter que estudar amanhã. Então vamos lá. Para o dia de amanhã, então, você teria estudo de direito constitucional, exercício, isso aqui vai mudar depois, mas eu já vou explicar como que vai funcionar a metodologia. Estudo de direito penal, estudo de direito administrativo. E aí, por exemplo, eu estipulei para cada matéria um determinado tempo. Pode ser que você consiga ou pode ser que você não consiga. Mas vamos lá, o seu plano de estudo, ele não é formado por metas fixas. Se você não conseguir terminar a matéria que eu estipulei para você em 60 minutos, está tudo bem. E como eu falei, não são metas fixas. A minha metodologia não é feita com metas fixas, elas são reprogramadas, porque, por exemplo, imprevistos acontecem, pode ser que aquela matéria demande um pouco mais de tempo do que eu estipulei para você, então fique tranquilo. Então, por exemplo, estudo de direito constitucional. Aí você vai lá e estuda os seus 60 minutos. Inclusive, tem aqui a opção de Pomodoro, e você pode ter 30 minutos, 60 minutos ou lançar manualmente, mas como eu estipulei 60 minutos, o Pomodoro de 60 vai aparecer na sua tela. Aí tá, terminei essa atividade, terminei a minha meta. Você vai lá e clica, já terminei essa meta. Aqui ele vai perguntar se você conseguiu estudar todo o assunto estipulado ou se não conseguiu. E aí, como eu falei, caso você não tenha conseguido, caso tenha acontecido alguma coisa, ou de fato a matéria ela era um pouco maior do que realmente estava estipulado, você clica aqui que não acabou o assunto e vai precisar de mais tempo. Precisando de mais tempo? Não tem problema. Só adicionar mais metas para você finalizar o assunto. E você pode, hoje eu ainda tenho tempo para estudar. Você pode inserir mais tempo no dia de hoje ou colocar mais tempo para outro dia. Quanto tempo você deseja adicionar? Eu acho que em 1 hora eu termino essa matéria. Aí você vai colocar aqui, e aí na próxima vez que você for estudar aquela disciplina, o tempo vai ser adicionado para esse assunto que você não conseguiu terminar hoje. Então você não vai deixar de ver o assunto, você vai ver na próxima vez que você estudar. Aí, na próxima vez em que você for ver essa disciplina, será adicionado o assunto desejado, que é o assunto que eu estipulei para você estudar. Aí já terminei essa meta. Estudei o assunto todo e não precisa colocar mais tempo. Vai dar check na meta. Aí aqui eu vou dar só um exemplo, porque no primeiro cronograma que eu fiz para vocês não vai ter os exercícios. Mas eu tô colocando aqui só para vocês verem como que funciona dentro da plataforma. Aqui no seu resumo da semana, os azuis são de estudo e os verdes de exercício. Aqui você vai fazer os exercícios estipulados. Nisso já vai abrir direto no site do QConcursos com o assunto filtrado já. Então, estava estudando forma histórica de organização política. Os exercícios já estão linkados para você resolver as questões sobre esse assunto. Então, eu estipulei 30 minutos para você ficar resolvendo questões. Você vai resolver todas as questões. Finalizado esses 30 minutos, você vem aqui e fala, já terminei essa meta. Aí aqui vai perguntar quantas questões você fez. Por exemplo, nesses 30 minutos eu fiz 15 questões. Quantas dessas você acertou? Eu acertei 12. Confirmar. Aí essas questões vão ser salvas. Isso tudo é bom para eu avaliar como você está se saindo. Então tá. Explicado como que funcionam as metas diárias, basicamente vai ser assim para todos os dias. Aí você pode ver que conforme você vai finalizando as suas metas,
seja de estudo, seja de exercício, aqui vai tendo esse taxado, né? Então, check, 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 check. Ok, aqui tem o resumo da sua semana, vamos continuar olhando a plataforma. E como eu falei, só para deixar isso bem claro, caso você não consiga naquele dia fazer a sua meta estipulada para aquele dia, não tem problema nenhum. Nossa metodologia não é fixa. Por exemplo, segunda-feira, direito constitucional para estudar. Ah, não consegui estudar, eu vou pular essa matéria? Não. Na próxima vez que você for estudar direito constitucional, você vai estudar o que estava estipulado e não um novo assunto, entendeu? Então você não vai deixar de estudar nenhum assunto. E tá tudo bem, porque nós sabemos que imprevistos acontecem. Agora, é claro que você não pode ficar muitos dias sem estudar, porque isso vai cair o seu rendimento, e nós não queremos isso. Mas quanto o cálculo das suas metas, isso pode ficar tranquilo que a própria plataforma, de acordo com o comando que eu der, ela vai recalcular. Então, eu sempre estarei de olho para ver como que você está se saindo. Continuando mostrando a plataforma. Aqui são as suas questões. E aí tem análise de questões, lançamento, prática e etc. Análise de questões. Você consegue ver quantas questões você já resolveu e quantos foram os seus acertos. Por exemplo, lembra que agora eu coloquei lá que eu tinha resolvido 15 questões e 12 eram meus acertos? Aqui você consegue ver como está a sua performance, como está o seu desempenho em cada matéria. Então, por exemplo, direito constitucional, eu estou com uma porcentagem de 80%. Então, eu estou indo muito bem. E aí, com isso, eu vou conseguir analisar diretamente como você está se saindo. E você também consegue olhar isso. Então, é bem legal. Aqui só tem isso de exemplo, então não tem muita coisa. Mas conforme você vai estudando, realizando as questões, vai aparecendo aqui, automaticamente. Caso você faça alguma questão que não está no seu plano de estudos, que não está lá linkado, que eu coloquei para você, tá tudo bem. É só você colocar aqui manualmente. Então, por exemplo, hoje eu fiz questão de processo penal das nulidades. Questões feitas. Fiz 15 questões e acertei 14. Você vai cadastrar e pronto. Vai aparecer aqui também junto com as outras questões que você já efetuou. Constitucional, processo penal. Ok. Aqui são práticas de questões que eu colocar para você. Caso eu coloque. Por enquanto não tem nada, mas é só para mostrar a plataforma. Então, continuando. Meu desempenho. Aqui, como eu falei, você pode ver todo o progresso que você está tendo, assim como eu também estarei de olho, ok? Ok. Você vai ver o seu progresso no seu estudo. Como aqui eu não estudei nada, que é só um teste, não tem nada ainda, mas conforme você vai estudando, vai aparecendo aqui. Ó, mentira, tem direito constitucional, ó, terminei a matéria, lembra aquela meta? Então, meta alcançada. E aí, aqui aparece tudo que você tem que e vai estudar, ou já estudou. Como eu falei, esse aqui é baseado no edital do Rio de Janeiro. Então, são as matérias do Rio de Janeiro. Direito penal, legislação penal e etc. Isso vai variar de acordo com o seu cronograma. Esse aqui é só um modelo que eu fiz baseado nesse edital. Continuando. Aqui também aparece todo o tempo que você estudou, os assuntos do seu edital, horas de exercício, de revisão. Enfim, essa parte do meu desempenho, ela mostra tudo. Como eu falei, é um relatório do seu plano de estudos. Então, essa parte do meu desempenho, basicamente, nós dois temos acesso, nós podemos analisar o seu desempenho. Ok. Meu plano, aqui você pode... Poucas coisas você vai conseguir editar por si só, porque eu preciso que você fale comigo antes de editar qualquer coisa ou queira replanejar. Como eu falei, não tem nenhum problema. Anabela, não estou me adequando desse jeito. Tudo bem, fale comigo. Aqui são os seus horários, os dias e horas que você tem disponível para estudar. Então, por exemplo, Anabela, segunda-feira eu tenho mais tempo livre. Eu tenho 6 horas. Então, você fala comigo que nós vamos recalcular o seu plano de acordo com as horas disponíveis no seu dia. É que eu preciso e prefiro que você fale comigo. Mas, em tese, você pode informar a sua disponibilidade de horários.
Domingo, em tese, é dia livre, mas eu vou fixar metas para vocês de jurisprudência e leitura de lei seca. Então, domingo está estipulado para vocês baterem essas metas. E depois que vocês conseguirem bater a meta diária, vocês podem descansar. Agora, uma coisa muito importante é, dependendo do seu desempenho semanal, mensal e também mental, por isso que eu preciso que vocês falem comigo, eu posso dar um dia livre ou não para vocês. Até porque eu não quero que o estudo ele seja maçante e você desista. Eu prefiro que você tenha um dia livre de descanso e consiga progredir mais do que você estudar todos os dias e ficar mentalmente esgotado. Eu não quero que você se esgote mentalmente, porque eu prefiro uma consistência do que um pico de estudo e depois ladeira abaixo. Deu para entender um pouco? Então, de acordo com o seu cronograma e de acordo com a sua performance diária e também semanal, mensal, eu vou avaliar se você pode ter um dia livre de estudo. Caso, pô, Anabela, eu tô muito esgotado, não tô conseguindo, eu preciso desse dia livre, conversa comigo que a gente vai adaptar da melhor forma possível. Progredindo na plataforma, vamos lá. Aqui você vai marcar tudo que você já tiver estudado ou não. Por exemplo, Anabela, terminei parte geral, ação e omissão. Bom, pode dar o seu check. Então, o meu plano, eu prefiro que você não fique focando muito nessa aba. Eu preciso que você fale comigo, porque, por exemplo, ajustar data final. Ah, Anabela, tem uma prova marcada dia X. Então, temos que terminar tudo no dia estipulado. Então, eu prefiro que você fale comigo antes pra gente ajeitar da melhor forma do que você faça sozinho. Edital do plano. Aqui vai ter o seu edital do seu concurso. Por exemplo, aqui é o concurso do Rio de Janeiro. Então, tá aqui o edital verticalizado com tempo de estudos. E aí vai depender, claro, do seu plano e do seu cronograma. Consultoria. Aqui eu vou colocando alguns materiais para vocês exclusivos. Por exemplo, meus resumos que eu coloquei à venda, vocês têm acesso a todos eles. Aqui, por exemplo, também eu coloquei já, ainda vou colocar mais materiais, mas aqui eu já coloquei contratos em espécies, defeitos no negócio jurídico. Então, quando você estiver estudando essa matéria, você pode baixar o meu material e também olhar o meu resumo. Por exemplo, aqui. Defeitos de negócio jurídico. Foi um material feito por mim, quando eu estudava, para fazer um resumo da matéria. Aqui também o edital esquematizado do Rio de Janeiro. Vocês têm acesso a ele inteirinho. Ok, vamos continuar. Então aqui eu vou disponibilizando os materiais para vocês que eu fiz na época que eu estudava. Materiais de apoio também, eu vou colocando alguns materiais. Aqui ainda não tem nada, mas eu vou colocando aos poucos. Referências de estudo. Algumas vezes eu vou colocar algumas referências para vocês no seu cronograma de estudo. Então, por exemplo, em determinado tópico do edital, aqui é de Direito Constitucional, eu coloquei Ivo Dantas. Estado como forma histórica de organização política. Que seria interessante você ler o livro desse autor, que eu também vou colocar para vocês. Mas aqui foi só um exemplo de referências para o seu estudo. Algumas vezes, em determinadas matérias, eu vou colocar essas referências. Aqui é como é a minha metodologia de estudo. Tem aqui explicando direitinho. E claro, vamos relembrar aqui, que isso vai depender do seu cronograma. Aqui é só um exemplo do cronograma que eu fiz para o cargo de delegado do Rio de Janeiro. Então, tem 8 matérias e por isso que aqui mostra assim. Mas isso vai depender, como eu falei, de cada pessoa. Aqui é individual. E também depende de quantas horas você tem disponíveis no seu dia para estudar. Aqui eu estou só mostrando um panorama de um caso hipotético. Temos também a central de dúvidas, que vocês podem enviar qualquer dúvida. E claro, vocês também têm acesso ao meu WhatsApp. Então, qualquer coisa, podem entrar em contato comigo. Eu tenho horários específicos para responder, mas nenhum aluno vai ficar sem o seu questionamento sanado. Aqui são vídeos que, eventualmente, eu vou colocar. Ainda não tem nenhum, mas eu vou começar a gravar alguns vídeos para vocês
quero ensinar peças práticas, quero ensinar questões discursivas, também vou colocar os meus vídeos do YouTube aqui direto na plataforma. Então são vídeos que eu vou gravar e disponibilizar para vocês. Aqui só recapitulando uma coisa. Aqui vocês estão vendo que tem escrito caderno. Eu não quero que vocês utilizem isso agora. Aqui seria para você realmente fazer um resumo da matéria, mas não quero que seja utilizado por hora. Por quê? Por quê, Anabela? Porque fazer resumo aqui pode ser uma ilusão que você está estudando ou retendo o seu conhecimento. Não sou muito a favor de resumos feitos dessa forma. Eu prefiro que, por hora, você não utilize dessa ferramenta, mas quando nós estivermos mais à frente e montarmos os nossos cadernos de erros, aí sim eu vou querer que vocês utilizem isso aqui. Então, essa parte de caderno, ela só vai ser utilizada quando nós já estivermos montando os nossos cadernos de erro. Então, gente, essa é a nossa plataforma de estudos. Aqui eu vou colocar e vou avaliar cada um de vocês de forma individual. Então, não achem que eu não estou olhando, porque eu estou olhando cada um de vocês e vendo como está o estudo de vocês. Eventualmente, eu vou mandar mensagem para saber como vocês estão, para saber se o cronograma está sendo bom na sua rotina, porque também, se não tiver, eu preciso que você fale comigo para que a gente possa readequar. Estarei também enviando para vocês relatórios mensais do desempenho de vocês. E então é isso. Eventualmente também eu vou colocar avisos para vocês nesse mural de avisos. Aqui eu já coloquei um de seja bem-vindo e lembre-se que um dia sem estudar é um dia mais longe da sua aprovação. Então espero que vocês tenham gostado da plataforma. Qualquer dúvida podem me mandar, qualquer dúvida também, como eu mostrei ali, tem uma central de dúvidas. E nesse início, conheça a plataforma, vai clicando em tudo, que nem eu fiz aqui. Qualquer questionamento pode me enviar.